Paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Enquanto tu procura aí, eu acho que vai dar um trabalhinho. Eu quero agradecer ao Senhor por estar na casa dele mais uma vez. A direção da Tarde da Bênção, que dirige a vigília hoje. Obrigado pelo convite, Deus abençoe. Pastor Valdir, meu pastor, pela confiança, todos os obreiros, amigos do ministério, estamos juntos aqui para fazer a obra de Deus. Nós sabemos muito bem que é forte. Nós sabemos muito bem que o culto, eu ouvi falar, não sei se você também prestou atenção. Todo mundo que pega esse microfone, ou quase todo mundo, fala do Espírito Santo de Deus, da pessoa do Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito o que aí? No princípio. O que Deus criou no princípio? A única ação da Bíblia Sagrada que não envolve o Espírito Santo foi essa. Podeis assentar. Quando você acaba de ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, você pode ficar tranquilo que eu vou terminar em Apocalipse, no capítulo 22, o último versículo dele. Você acaba de ler um versículo onde apresenta um Deus criando os céus e uma terra. Esta terra criada pela própria mão de Deus. Ele pega o teu anjo mais poderoso, que era uma fonte de luz, que chamava Lúcifer, e colocava sobre esta terra. Uma terra que era cercada de pedras preciosas, e que a luz que saía do corpo de Lúcifer brilhava sobre aquela terra, iluminava, brilhava na metade do globo terrestre. Interessante que tudo perfeito, e perfeito estava tudo. Mas você observa que o Deus Todo-Poderoso, desde que criou a terra a primeira vez, nunca escravizou ninguém. Sempre deixou tudo que Ele criou que tivesse disponibilidade em adorar aquele que criou. E observa-se que não tinha um escravo. Lúcifer não foi escravizado. Ele tinha liberdade para fazer o que ele queria. E dentro desta liberdade, ele propôs no coração dele subir no mais alto monte e colocar o seu trono à direita de Deus. Ele queria tomar o lugar da pessoa de Jesus Cristo. Que coisa muito forte, que ousadia. O orgulho domina o coração daquele personagem que até então era um anjo de luz. E quando o orgulho domina o coração dele, aquilo que ele administrava, porque muitos entendem que ele administrava a glória de Deus, vírgula, ele administrava a glória da criação, daquilo que Deus tinha criado. Porque ele administrava a terra para Deus, tomava conta da terra para Deus, zelava de tudo, fazia com que tudo acontecesse perfeitamente, porque Deus deu a ele o dom, a honra de administrar aquilo que ele colocou em suas mãos. Mas aquilo parece que era tão pouco para ele, a ponto dele se orgulhar, de começar a querer tomar posições que não era dele. E de repente este personagem, que era um anjo de luz, ele perde o chamado, ele perde o propósito, ele perde o sentido. E quando ele sobe aos céus, no Orânios, que existe 3 céus, Orânios, Mesorânios e Eporânios. Eporânios é onde está Deus. Orânios é o intermediário, onde Daniel orou, e as potestades do ar não deixavam o anjo Gabriel descer. E lá naquele segundo céu, quando ele tentava ir aonde estava Deus, já estava Miguel junto com todos os anjos preparado para a guerra.
Miguel já estava ali com sua armadura, revestido, preparado para expulsar ele daquele lugar, porque aquele lugar não merecia ele lá mais, porque ele quis tomar o lugar de Cristo, ele quis tomar o lugar de Deus. Ele se orgulhou, ele não deu conta de se conter com aquilo que tinha em suas próprias mãos. E quando ele propunha em seu coração a origem da maldade, e a origem da maldade no coração de Lúcifer, houve uma batalha. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 7. Houve uma batalha no céu, e Miguel pelejou com os teus anjos contra Lúcifer, que o nome dali por diante muda e se torna Satanás, príncipe deste mundo, Belzebu, e outros nomes mais que foram dados pela palavra para este personagem da maldade que virou demônio, Satanás. E ele perde a batalha. Então Deus dá autoridade a Miguel para expulsar Lúcifer do céu. E Lúcifer foi expulso, direcionado àquela terra que Deus tinha criado. Esta primeira terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que tu leu junto comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aquela terra foi destruída, tornando-se sem forma e vazia, tornando-se caótica, sem forma e vazia. Mas agora eu quero que vocês entendam o mistério da palavra junto comigo, que antes de Deus recriar a terra novamente, a Bíblia me fala que o Espírito ficava deste jeitinho aqui sobre a terra. O Espírito Santo já estava preparado para entrar em ação, para que o nome de Deus fosse glorificado por onde ele passasse. O Espírito Santo estava pairando sobre a terra, esperando a ordem direcionada do Pai, para que fosse executado um novo projeto que Deus tinha antes da fundação da primeira terra. Então o Espírito Santo estava pairando sobre as águas, e de repente Deus volta no cenário novamente, e começa a dizer: haja sol. E o Espírito Santo fez o sol. Haja lua, e o Espírito Santo fez a lua. Haja água, e o Espírito Santo fez a água. Haja terra novamente, o Espírito Santo fez a terra. Deus falava, o Espírito Santo fazia, para mostrar que o Espírito Santo ainda está trabalhando até hoje por causa da sua igreja. E o Espírito Santo trabalhando na formação de tudo, na revelação geral de Deus na criação, para que todo aquele que existe na terra, tanto macumbeiro, feiticeiro, prostituta, ladrão ou crente fiel, tenha a honra de olhar para o céu e ver a revelação geral de Deus, que é o sol, a lua, as estrelas, a chuva, as constelações, os cometas e tudo mais, as obras da natureza, as flores, os frutos. A revelação geral de Deus está aí para todo mundo. Mas de repente Deus começa a querer revelar-se para o homem, no especial, de forma a se mostrar no íntimo para o ser humano. E de repente, quando Deus prepara tudo, a terra está toda preparada, as coisas estão tudo criada, a nova terra está formada, o Espírito Santo fica só observando o desejo do coração do Pai. E de repente Deus entra no cenário mais uma vez, e Ele disse: venha Jesus, meu filho, venha Espírito Santo, vamos descer lá na terra. E ele desceu na terra, e me permita conjecturar-se, porque se nós temos um cérebro, é o digno de se pensar dentro da palavra. É uma honra viajar pensando dentro dos textos bíblicos. E quando eu penso que Deus pegou o filho dele pela mão, o Espírito Santo pela outra mão, e eles desceram do céu e foram descendo até a terra que eles, o Espírito Santo, já tinha criado por ordem de Deus. Quando ele chega diante da terra, ele chega diante de uma terra vermelha, que significa no grego o nome Adão, terra, terra vermelha, argila vermelha, ou terra, significa terra. Então quando o Espírito Santo estava lá, vendo o Pai criando o ser humano, e ele também colocava as mãos, Jesus Cristo também colocava as mãos. Eu acho que você podia dar glória a Deus, porque tudo que tem foi criado, mas o homem foi feito pelas mãos de Deus, pelas mãos de Cristo, pelas mãos do Espírito Santo. Depois que Deus termina de formar o homem, depois que Deus termina de criar o homem, Ele sopra nele o fôlego de vida, e coloca nele a alma, o corpo e o espírito, e o homem começa a enxergar
enxergar, o homem começa a respirar, o homem começa a pulsar o coração dentro do teu peito, o homem começa a sentir sede, fome, o homem começa a sentir o prazer da vida, de observar aquilo que era obra da criação de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. De repente, Satanás observou aquilo e ficou com ciúme, com inveja, viu o carinho do Pai, do Filho e do Espírito Santo na formação de um homem de carne e osso. E quando Deus viu que Deus soprou no homem o fôlego de vida, Satanás não suportou, e dali em diante Satanás começa a tentar destruir o projeto primordial da criação de Deus, que é o ser humano. E Satanás tenta de todo jeito, levanta de todo jeito, faz de todo jeito, mas de todo jeito que Satanás faz, o Espírito Santo está lá para desfazer o que Satanás faz. Todo jeito que Satanás levanta, o Espírito Santo está pronto para desfazer aquilo que Satanás faz. De repente, o homem cai por desobediência própria, porque Deus não escraviza ninguém. Quando o homem cai, o Espírito Santo encosta no homem e fica protegendo ele. Satanás queria destruir o homem, e o Espírito Santo: não, ainda há esperança, sai daqui, Satanás, porque o Pai ainda tem projeto. O homem estava caído e o Espírito Santo protegendo, o homem estava caído e o Espírito Santo estava velando até o Pai entrar em ação. E quando o Pai entra em ação, ele entra em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9, dizendo: Adão, aonde você está? E o Espírito Santo falava: Adão, sai de trás dessa moita, reconhece o teu erro, fala que você pecou, fala que você falhou. O Pai quer te perdoar. Ele te perguntou onde você está, ele já sabe onde você está, ele está esperando você sair de trás dessa moita. Confessa o teu pecado, muda de atitude, porque tem perdão para ti. Mas o homem não ouviu o Espírito Santo, que desde o princípio está tentando levar o homem para Deus. O Espírito Santo que trabalha desde o princípio para resgatar a comunhão do homem com Deus. Então Adão não consegue assumir a responsabilidade de reconhecer os teus erros. Ele falha, e quando ele acaba de falhar, Deus tira ele de dentro do jardim, mas coloca a proteção do Espírito sobre ele. Abandonou ele? Não, Deus não abandona ninguém. O projeto ministerial que Deus tinha com Adão acaba naquela hora, porque ele não soube reconhecer os teus erros. Mas o projeto de salvação, o Espírito não abre mão, porque muitos questionam a respeito de salvação. Para muitos questionam a respeito de pessoas que parecem que não tem como mudar, que o caráter dele não se transforma, que não tem como, não tem atitude de mudança. Mas o Espírito Santo ainda acredita na mudança desta pessoa. O Espírito Santo ainda acredita que há esperança para esta pessoa. O Espírito Santo não desiste. Nós humanos desistimos fáceis, mas o Espírito Santo insiste até o fim, até o fim, até o fim. E o Espírito Santo viu Adão, protegeu Adão, zelou Adão, cultivou a vida de Adão o tempo inteiro. Mas de repente a história continua. Satanás fica revoltado. De repente Deus levanta um homem chamado Noé, e Noé tinha um propósito, que era fazer uma arca numa terra onde nunca se chovia, numa terra onde só caía orvalhos, numa terra que não tinha cultura de ter chuva, era só orvalho que descia todas as noites para molhar as plantas que tinha naquele lugar. De repente Deus vira para Noé e diz: Noé, faz uma arca, e faz ela bem grande, e você vai colocar um casal de cada bicho lá dentro, e a tua família também. Eu quero que vocês entendam que fazer projetos arquitetônicos quando tudo parece normal, amém, mas quando é para fazer projetos arquitetônicos e nada condiz com aquilo que tem que se fazer, é loucura. E quando é loucura, às vezes nós preocupamos, mas eu quero que você entenda que o Deus que deu o projeto vai mandar o Espírito Santo te ajudar. O Deus que deu o projeto para você vai mandar o Espírito Santo ajudar você a executar. O Espírito Santo estava junto com Noé. Enquanto Noé pensava em desistir várias vezes do projeto, o Espírito Santo falava com Noé: continua, Noé, tu não está só, estou aqui contigo, eu estou aqui contigo, vai vir chuva, pode ficar tranquilo. E Noé continuava. O povo zombava, o povo humilhava, mas Noé continuava. O povo zombava e Noé continuava. Por que Noé continuava? Porque o Espírito de Deus estava com Noé, porque o Espírito Santo de Deus incentivava Noé, porque o Espírito Santo de Deus fazia o fogo pentecostal queimar no coração de Noé, a ponto dele dar continuidade no projeto que veio do coração de Deus. Passou-se o tempo, a arca ficou pronta, a chuva veio, Noé foi para dentro da arca, colocou os animais, colocou a família. Deus abetumou a porta para o lado de fora para que ninguém abra do lado de dentro. O desespero tomou conta da humanidade. O
o juízo veio sobre a terra, porque ninguém quis se arrepender dos seus pecados, e veio o juízo. De repente passa-se o tempo, passa-se noites e dias, aquele dilúvio destruiu tudo que tinha na terra, mas de repente chegou a hora de sair de dentro da arca. A arca se apoia no monte Ararat, a pomba vai lá e traz aquele negócio, manda o corvo, traz a pomba, faz tudo acontecer, Deus trabalhando, o Espírito Santo trabalhando. Agora o povo sai de dentro da arca. Aí Deus fala: vai, Noé, cultiva a terra, zela da terra, prepara a terra. Mas de repente o homem, dentro do seu próprio livre-arbítrio, cultiva vinhas, cultiva bebida, faz cachaça, e Noé bebe os seus vinhos lá, fica bêbado junto com os teus filhos, e comete o pecado da nudez junto com os teus filhos. E mais uma vez, aquele que o Espírito Santo esperava que fosse capaz de executar o projeto de Deus até o fim, falha. Mas Deus continua o teu projeto. O Noé ficou para trás. De repente Deus chega num homem que não era crente, que não era convertido, que chamava Abrão. Visita este homem que via a capacidade que ele tinha, a vontade que ele tinha e o sonho que ele tinha. Então Deus visita um homem chamado Abrão, e quando chega diante de Abrão, diz para Abrão: olha, eu queria que você entendesse que eu tenho um projeto na tua vida, farei de ti uma grande nação se tu topar aquilo que eu tenho para você. Olha, o seu nome será engrandecido. Eu quero que você entenda, Abrão, que você vai ser o exemplo das nações. Ele disse: estou pegando a visão, estou indo embora. Para onde tu quer que eu vá? E ele: saia do meio da tua parentela, sai caminhando, que o Espírito Santo vai te dar a direção. Pode sair, Abraão, de dentro da sua parentela, sai caminhando, que o Espírito Santo vai revelar o caminho para onde eu quero que tu vai. Mais uma vez o Espírito Santo está presente, ajudando o servo de Deus que estava indo em direção, na direção do caminho do projeto de Deus. Estava Abrão caminhando. De repente Deus vira e fala para ele: este teu nome tem um significado muito ruim, Abrão, que significa pai exaltado. Exaltado, aquele que se exalta diante de mim não dá conta de continuar no projeto da vitória e da prosperidade, tem que ser humilde. Então eu vou arrancar esse nome de Abraão. Se eu vou pôr mais um A aí no mistério, vai ser Abraão, que significa pai de grande nação, o pai exaltado. Eu vou arrancar da tua vida. Você agora vai ser o pai de grande nação, homem humilde, homem que ouve o Espírito Santo, homem que está disposto a praticar o projeto de Deus. A Bíblia diz que Abraão continuou o projeto, e determinado tempo Abraão está lá sentado na porta da tua casa. Sabe por que ele estava sentado na porta da tua casa? Olhando para o horizonte, sem perspectiva, porque casa com a mulher que ele queria ter filhos, e tem uma promessa de que era pai de uma grande nação, e de repente descobre que a tua esposa era estéril. Como que um homem que tem uma promessa de Deus, de ser pai de grande nação, e a sua mulher é estéril? Aquilo confrontava a humanidade de Abraão, a ponto dele às vezes, dentro da sua humanidade, desconfiar e duvidar da promessa que Deus tinha feito a ele. Então um certo dia, ele estava passando por um conflito, onde os fazendeiros dele, junto com os fazendeiros de seu sobrinho Ló, estavam entrando em conflito familiar, a crise dentro da casa por não poder ter filho. E estava sentado na porta da casa, mas de repente o Espírito Santo de Deus pega na mão de dois anjos, de forma teofânica, manifestação de Deus humana, vem junto com os dois anjos caminhando em direção a Abraão. O Espírito Santo vê a angústia do servo de Deus e disse: vamos lá, vem dois anjos junto comigo, há algo a ser revelado para o servo de Deus. E quando chega diante de Abraão, o Espírito Santo revela o projeto àqueles anjos e disse: Abraão, Deus manda te dizer que não esqueceu da promessa. O Deus vivo manda dizer que não esqueceu da promessa. Tu terás em brevemente um filho. E Sara estava de trás da cortina ouvindo a conversa do marido com aqueles homens, e ela sorriu porque achou engraçada. Já era mulher de idade, avançada, já era uma mulher que não era juvenil mais, e já tinha um tempo que já se passava e era estéril. Ela falou: mas que piada é essa? Pode alguns duvidar daquilo que Deus tem, mas o Espírito Santo manda dizer que se Deus falou, vai cumprir nesta noite, em nome de Jesus. E o Espírito Santo continua o projeto. O Espírito Santo visita aquela esterilidade daquela mulher. O Espírito Santo arranca a esterilidade daquela mulher. Aquela mulher gera um filho, o filho nasce, a alegria no lar permanece, o gozo, a satisfação de saber que tem um Deus que cumpre promessa na vida daqueles que ouvem o propósito ao qual Deus chama ele para executar. E o Espírito Santo continua no mistério, o Espírito Santo continua na história, o Espírito Santo continua fazendo. E o Espírito Santo agora acompanha Abraão, vê o Abraão
Abraão ensinar o menino a falar papai. Vê Abraão ensinar o menino a sacrificar o primeiro cordeiro. Vê Abraão ensinar o menino o caminho que se deve andar. Vê a comunhão entre o filho e o pai. E aí Deus fala: deixa eu ver se esse Abraão, ele é crente de verdade, ou se ele é crente na família dele, ou se ele é crente em mim. Deixa eu descobrir aonde ele é. E aí de repente Deus chega diante de Abraão e disse: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. A Bíblia diz que Abraão silencia e começa a chorar, porque ele não murmura, ele não reclama. Ele sente que o propósito que Deus pediu agora era duro. Ele sente que o que Deus pediu para ele agora era forte. Mas de repente ele chama o servente e eles carregam a lenha junto com o seu filho. E eles chegam diante do monte, ao pé do monte Moriá. Chega Abraão e diz: vocês ficam aqui, porque eu e meu filho nós subiremos e logo nós voltaremos. Observa-se que há uma frase de plural de ir e de voltar, significando que Abraão tinha fé suficiente para que o filho dele morresse e ressuscitasse. De repente ele sobe até aquele lugar. Abraão está indo e o menino com a lenha. Abraão sobe diante daquele monte e prepara o altar. O menino chega diante do pai e disse: pai, estou vendo o altar, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, cadê o cordeiro? O pai olha para o filho com os olhos lacrimejando e disse: filho, o cordeiro Deus proverá, o cordeiro Deus proverá, o cordeiro Deus proverá. Mas por enquanto o cordeiro não chega, o ser é o sacrifício. A Bíblia não fala que ele se repugna ou que ele rebluta, mas ele se entrega, ele deita naquele lugar de holocausto. Naquela hora parece que eu estou vendo lá dentro do céu Deus alegre de ver a atitude do teu servo Abraão. Mas tem uma pessoa que estava lá diante de Deus falando: pai, deixa eu ir lá interferir, porque ele vai matar. O Espírito Santo estava lá diante de Deus falando: deixa eu interferir, pai, porque ele é fiel, ele vai fazer. O Espírito Santo também intercede quando o momento é de guerra, quando o momento é de decisão, quando o momento é de conflito, quando o momento é de escuridade, que nós não estamos vendo nada. O Espírito Santo sobe diante de Deus e fala: pai, precisa de socorro, pai, precisa de ajuda, pai, precisa agora do milagre. E o milagre chegou, porque Deus ouviu a voz do Espírito que dizia: pai, ele é fiel, pode parar. Quando Abraão ergue o cutelo para matar o filho, a primeira cenação da tipologia bíblica de Cristo entrando no cenário, o cordeiro aparece. O Espírito Santo respira fundo, porque fala: ufa, até que fim Deus ouviu a minha oração. E Deus manda o cordeiro assume o lugar da vítima e ele é sacrificado. E Abraão desce, continua-se a história. Deus levanta profetas, Deus levanta reis, Deus levanta reis que não conseguem ficar no propósito e se desviam. Deus levanta homens no decorrer da história. De repente Deus, para dar testemunho para uma nação do Oriente, levanta um homem chamado Jó. Aquele homem que Deus deu testemunho dele, dizendo que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que desvia do mal. Interessante observar que quando Deus levanta Jó e coloca ele um homem fiel, íntegro, temente a Deus, que desvia do mal, colocou ele também a ser observado pelas regiões celestiais, onde Satanás observou tudo o que ele fazia, incontente por ver que Deus o cercasse de bênção, que Deus o prosperava, que Deus o abençoava de todas as áreas da sua vida. Jó era um homem próspero, um homem que tinha condutas e procedimentos de um homem fiel diante de Deus. De repente, sem ele saber de nada que estava acontecendo, ele se torna um campo de batalha entre Deus e Satanás, e o Espírito Santo observando tudo, porque sabe aonde que o Espírito Santo trabalha? Nas nossas fraquezas. Sabe onde o Espírito Santo trabalha? Nas nossas limitações. Sabe onde o Espírito Santo trabalha? Quando você acha que não tem mais jeito. Sabe onde o Espírito Santo trabalha? Quando você fala: agora eu vou morrer. É aí que o Espírito Santo entra em ação. Talvez tu está vivendo uma vida achando que o Espírito Santo te abandonou, achando que o Espírito Santo não te assiste, achando que o Espírito Santo não te ajuda. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite dizendo: eu estou do teu lado. Na hora que a guerra aquecer, eu entro em ação. Na hora que precisar da preeminência do milagre, eu entro em ação para mudar essa história. E o Espírito Santo observou Jó o tempo inteiro. E quando ele está observando Jó, viu que Jó estava permanecendo fiel acerca das percas patrimoniais, mas houve um balancear nas estruturas emocionais. Quando morreu os 10 filhos, quando a esposa abandonou a casa e foi embora, quando ele ficou sozinho, sem ninguém, sem nada, de repente
repente os amigos assembleanos começam a visitar ele, e os amigos pentecostais, aqueles que carregam a Bíblia debaixo do braço, visita Jó, e Jó fala: graças a Deus, alguém da igreja veio me visitar. Quando chegam os amigos da igreja, a Bíblia diz que eles sentaram e ficaram 7 dias sem falar nada, sem dar conta de pronunciar nenhuma frase. E quando alguém começa a abrir a boca, diz: Jó, tu está passando o que está passando por causa de pecado, você está em pecado, confessa o teu pecado. Jó, você perdeu seus patrimônios porque você não devolve dízimo. Jó, você está perdendo tudo porque você não é ofertante. Jó, você está fazendo tudo errado, você não cumpre a palavra. E o coração de Jó sangrava, porque ele sabia que era fiel a Deus, que aquilo não procedia. As frases margurentas, amaldiçoentas que vinham dos amigos pentecostais machucavam o coração do servo de Deus que estava sendo provada. Mas no meio de tudo aquilo, no meio de tudo perca, no meio de uma enfermidade, uma lepra que pega teu corpo, no meio do sepultamento de 10 filhos, no meio de um casamento que vai embora, o Espírito Santo ajoelha do lado de Jó e disse: Jó, eu estou contigo aqui do seu lado, você não está sozinho. E o Espírito Santo falava com Jó. Aí Jó limpava as lágrimas dos olhos, erguia a cabeça, porque o Espírito Santo estava lá e dizia: eu sei que o meu Redentor está vivo. Só quem tem o Espírito Santo acredita que o Redentor está vivo, que o Redentor está vivo, que o Redentor está vivo. E para finalizar o negócio, porque meu horário acabou, e para finalizar, Jesus Cristo nasce no meio de uma manjedoura, num curral de ovelhas. De repente, José e Maria, de resguardo, carrega aquela criança, e o Espírito Santo, vendo o projeto maligno para matar a criança, chega e diz: Gabriel, vai lá e fala para José levar Maria e Jesus lá para o Egito. O Espírito Santo ajudando o projeto da salvação, o Espírito Santo acompanhando Cristo, o Espírito Santo vendo Cristo ensinando para os doutores, ainda uma criança ensinando para os doutores na sinagoga, o Espírito Santo falando: essa é Bíblia pura. O Espírito Santo acompanhando a formação de Jesus Cristo o tempo inteiro ali em volta. E de repente, já como homem maduro, depois que ele é batizado, o Espírito Santo se tipifica em forma de pomba e começa a sobrevoar sobre a cabeça de Cristo, regozijando, sabendo que ainda há esperança para a humanidade naquela pessoa que estava ali, que estava acabando de ser batizado, que era a pessoa de Jesus Cristo. Sabia que o projeto de Satanás de contaminar o homem, segundo Colossenses capítulo 2, versículo 14, que havia ordenança de dívida contrária a nosso respeito, sabendo dessa dívida que estava nas mãos de Satanás, o Espírito Santo sobrevoava sobre a cabeça de Cristo, já regozijando, sabendo que aquilo era por pouco tempo, que aquela dívida seria paga, que aquela dívida seria resgatada. E de repente uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas o Espírito Santo estava no meio daquele cenário. De repente, Jesus Cristo começa a exercer o teu ministério. Ele sobe para cima de um monte chamado Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, como homem, ele começa a sentir pavor. Porque Marcos capítulo 16 fala que ele sentiu pavor da morte. Ele sentiu medo que se torna em forma de pavor pelo aquilo que tinha que se enfrentar. Mas como homem ele sentia pavor. Mas o Espírito Santo sabia que como homem precisava da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo via ele com medo da morte. O Espírito Santo chegava perto e disse: Senhor Jesus, eu estou aqui contigo. O Senhor não está sozinho, eu vou contigo até a cruz. Eu só não posso interferir, mas eu vou te acompanhar te consolando, eu vou te acompanhar te orientando. Você não está sozinho, meu mestre, não está, meu companheiro, nós estamos aqui junto. O Espírito Santo ajudando a pessoa de Cristo no projeto da salvação. E observa-se que Jesus Cristo sobe para mais um pouco acima para orar. E ele começa a orar, e a angústia no coração
coração daquele homem era tão grande que ele começa a suar gotas de sangue. Quando ele começa a suar gotas de sangue, parece que eu vejo pelos meus olhos da fé o Espírito Santo passando a mão no rosto, como aquele que ama um companheiro que está sangrando, como aquele que zela do amigo que está sofrendo, como aquele que sabe que o projeto tem que se passar, mas que está lá do lado sabendo que não tem como evitar, mas está do lado. Quem está entendendo diga amém. Está do lado ajudando, está do lado consolando, está do lado falando: está sangrando aí, meu mestre, mas estamos aqui juntos, o senhor não está sozinho não, eu não posso interferir, mas estou junto, porque esse projeto aí é de salvação. E Jesus Cristo ergueu a cabeça por um pouco tempo, como ele falou, como homem, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, tira essa responsabilidade de mim, eu estou com medo de enfrentar isso. Mas o Espírito Santo dizia: Jesus, aguenta mais um pouco, nós temos que salvar a humanidade, o homem precisa de nós, o ser humano precisa de nós. E Jesus Cristo disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade, todavia seja feita a tua vontade, porque o Espírito Santo ajudou Jesus Cristo no projeto da salvação. E de repente, quando se pendura o Mestre Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo chora do lado de Cristo sem poder fazer nada, e vê Cristo clamar: Alamá, Samar, Bactane. Cumprimento das profecias do Salmo 22, verso 1: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, como homem, ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste? E o Espírito Santo chegou lá perto do ouvido dele naquela cruz: você não está desamparado não, nós estamos aqui contigo, só não podemos interferir. Aí ele muda o diálogo e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas enquanto isto acontecia, eu queria te convidar a ficar em pé, por gentileza. Enquanto tudo isso tinha acontecido, Jesus Cristo chega para os discípulos e diz, João capítulo 14: fiquem tranquilos, eu vou ter que voltar para o céu. Eles angustiaram, com medo de ficar sozinhos. Aí Jesus fala: não preocupem, eu vou enviar o meu Espírito Santo para estar com vocês. Estudar na teologia, o paracleto, a paracletologia, a pneumatologia é bem superficial, porque fala tão pouco daquilo que de fato é o Deus Espírito Santo. E quando Cristo foi, de repente, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. Mas ele desce fazendo festa, é barulho pentecostal, é glória a Deus, é aleluia, é revestimento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou: agora eu vou ter plenitude. Porque no Antigo Testamento eu só ia nas horas de socorro, mas agora eu vou estar do lado dos pentecostais o tempo inteiro, eu vou estar do lado da igreja o tempo inteiro. É por isso que Cristo falou: e certamente eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa: esta aflição que tu está passando não tira o Espírito Santo da tua vida não. Ele está aí. Essa angústia que está dominando o teu peito não tira o Espírito Santo daí não. Ele também está aí. O Espírito Santo está vendo as tuas lágrimas, o Espírito Santo está vendo o teu desespero, mas o Espírito Santo também está vendo as tuas conquistas. O Espírito Santo está vendo. O Espírito Santo está aqui nessa noite para distribuir dons espirituais, para renovar crente fraco, para restabelecer a comunhão, para restaurar a vida de leitura da palavra, a vida de jejum, a vida de compromisso. O Espírito Santo ainda trabalha em prol da tua igreja, mas agora é sem medida. Se tu curvar a tua cabeça agora e pedir a Ele, peça: vem Espírito Santo, muda minha vida. Vem Espírito Santo, ajude-me. Vem Espírito Santo, transforma-me. Fecha os teus olhos e ora agora, pede. O momento é teu. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está aí do teu lado, Ele está contigo, Ele está aí para ouvir, para te entender. Olha, deixa eu dizer uma coisa: muitos não te entendem, mas o Espírito Santo te entende. Ele sabe tudo, Ele sabe tudo. As pessoas te julgam, o Espírito Santo te ama. As pessoas te condenam, o Espírito Santo te perdoa. As pessoas te excluem, o Espírito Santo te abraça. O Espírito Santo de Deus é apaixonado pela tua vida. Abraça esse Espírito e não largue dele por nada. Seja fiel
fiel até a morte. Zela desta comunhão, porque é o Espírito Santo que vai levar a igreja para o céu. É o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. É o Espírito Santo que vai pegar nós pela mão e entregar para o Cordeiro, o esposo nas nuvens. Então, em nome de Jesus Cristo, que toda comunhão com o Espírito Santo que foi manchada pelo pecado seja restabelecida agora, em o nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Você pode dizer amém?